A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos para a terceira parte desse estudo, a exposição do capítulo 1 de Romanos, do 18 ao 32. Nesta terceira parte, nós vamos ver muito bem explicado pelo pastor o que acontece com a humanidade após a quebra da primeira tábua da lei de Deus. E então nós vamos entender muita coisa, né? O que é o homem ser entregue a si mesmo. Que os irmãos possam aproveitar muito essa parte do estudo. Deus abençoe a todos. Romanos 1, verso 18 até o final. A grandeza e a profundidade desse texto me faz ter que voltar 2 vezes a ele. Na próximo domingo, se o Senhor permitir, então nós retomaremos a partir do capítulo 2. Verso 18 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Ó Senhor, Senhor eterno, santo e perfeito, a Tua palavra também é eterna, é santa e perfeita. Os seus atributos, Senhor, são os atributos da Tua palavra. Então fala conosco nessa noite, poderosamente, ó Deus, poderoso e santo. Então, Senhor, tem misericórdia do Teu povo nessa noite e daqueles que se encontram no nosso meio que não Te conhecem. Trata com cada um segundo a Tua bondade e graça, segundo a necessidade de cada um. Aplica aos seus corações o Teu Evangelho e salva, Senhor. Salva os Teus eleitos. Redime o Teu povo e santifica a Tua igreja. E nos faz ainda mais
amar o Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, capítulo 1, ele tem, especificamente no verso 16 e 17, o que nós podemos chamar de leme que vai guiar, a partir daqui, toda a estrutura que o livro de Romanos vai estabelecer. Porque aqui nesse local, especificamente, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo está dizendo claramente que a ira de Deus se revela no Evangelho. Não há como nós sabermos alguma coisa sobre o Evangelho se não aprendermos alguma coisa sobre a ira de Deus. Então Paulo vai gastar do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, mostrando-nos com muita clareza por que nós necessitamos de Deus, por que nós carecemos que Ele nos conceda justiça, e por que nós não podemos adquirir por nós mesmos, por que nós não merecemos obtê-la, por que a nossa força é incapaz de adquiri-la. Paulo vai apresentar aqui uma figura bem obscura, bem densa, em densas nuvens de iniquidade. Paulo vai mostrar a realidade da humanidade. Exatamente, irmãos, é nesse contexto de trevas que a luz do Evangelho começa a brilhar. É nesse contexto de densas trevas que a luz do Evangelho começa a brilhar. Eu me lembro das palavras do profeta Isaías no capítulo 59, quando ele começa a desmontar completamente a tese de que havia justiça em Israel. E ele diz: não há ninguém, não há um que faça o bem, não há um sequer. Todos são pecadores, as mãos e os seus dedos, a sua boca, a sua língua, seu pensamento, seus atos. O que eles fazem, o produto da obra deles é como o que nasce desse produto é uma serpente, e quando ela pica alguém, ela mata. Tudo o que eles fazem, o que eles produzem é iniquidade. Então, o verso 16 do mesmo capítulo de Isaías 59, depois de Isaías colocá-los em densas trevas, como Paulo faz aqui, ele então diz: Deus maravilhou-se de não ter um ajudador, de não ter um intercessor, pelo que o seu próprio braço trouxe a salvação e a sua justiça sustentou a salvação. A sua justiça. O que é introduzido nesses dois primeiros versos, então, nos mostram claramente que a nossa esperança não está na capacidade de usar o nosso intelecto. E no capítulo 2 ele vai mostrar para os judeus, não está também no seu moralismo. Não é porque vocês amam a lei, não é porque vocês se dizem obedientes à lei. Então Paulo vai dizer: você que diz não adultera, não adulterarás, você mesmo adultera. E veja o que Paulo está dizendo, ele não está dizendo lá no capítulo 2, não é porque você se deita com uma mulher que não é a sua, é porque você pensa. Então você está dizendo, ora, você diz que não faz tal coisa, mas no seu pensamento você faz tal coisa. Como é que você acha que é justo? Então Paulo vai encerrar todos, porque ele vai dizer: Deus encerrou todos no pecado, para que ficasse claro que a única oportunidade de salvação é a justiça de Cristo. É a justiça de Deus revelada no Evangelho. Então, nessa seção do verso 18 até o final do capítulo 1, Paulo então vai discorrer acerca dos pagãos, se eu posso chamar assim. Os pagãos necessitam do Evangelho. No capítulo 2 ele vai falar: os judeus necessitam do Evangelho. Porque todos necessitam do Evangelho.
Agora, ele revela primeiro a sua ira. Interessante, no verso 18, eu quero que você volte comigo no texto. E o texto diz, no verso 18 diz assim, a ira de Deus se revela do céu, não é? É interessante que nas Bíblias, de um modo geral, ela vai usar a seguinte expressão, pois, portanto, no verso 18, que é uma forma clara, irmãos. Isso flui exatamente do verso 16, 17. Veja o verso 17, irmãos. Diz assim, 16, 17 fala assim, pois não me envergonho do Evangelho. Aí o verso 18, pois a ira de Deus se revela. Infelizmente a nossa Bíblia não traduz dessa forma, mas exatamente como está no texto. É um pois no verso 16 e um pois no verso 18. Pois a ira, pois o Evangelho, veja, pois não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho é onde a justiça de Deus é revelada. E então no verso 18 ele vai dizer, pois a ira de Deus se revela. Ora, porque a ira de Deus se revela sobre tudo e todos. A chance e a operação da salvação está no fato dela se revelar em Cristo no Evangelho. Porque Deus revela a sua justiça no Evangelho. O verso 18 então diz, fluindo do verso 16 e 17, Paulo nos mostra claramente que o Evangelho não é simplesmente necessário, não é somente para nos fazer feliz, mas porque existe uma coisa chamada ira de Deus, que nós vamos ter que enfrentar. Quando você prega o Evangelho dizendo você vai ser feliz no Evangelho, e você não diz às pessoas que há uma ira que vai se revelar contra tudo e todos, você não está ensinando o verdadeiro Evangelho aos homens. A nossa paz, a nossa alegria repousa, irmãos, na declaração inequívoca de que a parte do Evangelho todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Você vai entender que isso aqui é posso chamar uma cápsula que ela vai ser quebrada e ela vai se espalhando pelo texto. Essa é uma cápsula aqui, o que está dentro dela como uma semente, ela vai se desenvolver no texto, vai chegar até no capítulo 8, quando Paulo vai dizer assim, pois os que estão em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há. Você entende? A ira de Deus já não está mais sobre nós. Quem? Os que estão em Cristo. E o Evangelho então está dizendo, ora, se você não está no Evangelho, você está debaixo da ira de Deus. Então se você não entende ou não crer na ira de Deus, o Evangelho não vai ser, irmãos, a alegria da sua alma. O Evangelho não vai ser a tua esperança. O Evangelho não vai ser a tua salvação. Se você não crê que a ira de Deus se revela sobre todos os homens, você não correrá para o Evangelho. A ira de Deus, como está estabelecida no texto, não vai ser algo que vai ser revelado no futuro. Preste atenção nisso. O texto diz assim, a ira de Deus se revela. Não é que a ira de Deus se revelará. Não. Ela é vista agora, hoje. Como? Por que hoje eu posso ver a ira de Deus? Porque o que os homens estão vendo como prazer desenfreado, a Bíblia descreve como ira de Deus. O que os homens entendem por paixão desenfreada, a Bíblia descreve por ira. Por que a ira é revelada? E como ela é revelada? É isso que o capítulo 1, verso 18 até o fim vai descrever. Porque a ira é revelada e como ela é revelada. Acompanhem o texto comigo, por favor, irmãos, verso 18 ainda. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. E aqui é importante esses dois termos, piedade e perversão. A Bíblia Corrigida Fiel traduz impiedade e injustiça. Não é? Aqui traduz impiedade e perversão.
Por que essas duas palavras? Porque elas são sinônimos aqui? Não, não são. São duas coisas distintas. A impiedade, ela diz respeito à nossa relação vertical com Deus. E o que ele chama de perversão ou injustiça é o que nós vamos chamar do pecado na sua manifestação horizontal. Você vai perceber que quando Deus entrega os homens aos seus pecados, Ele entrega as suas paixões horizontais, isto é, nos relacionamentos, porque a primeira foi quebrada. O que é a primeira? A impiedade. A impiedade eles não adoraram a Deus como Criador, adoraram a criatura no lugar do Criador. E isso é o que ele chama de impiedade no texto. E perversão é aquilo que vai ser estabelecido como consequência, e Deus os entregará às suas paixões. A ira de Deus se revela dessas duas formas. Entenda aí, perceba isso, irmãos. A primeira, ela fala, e entenda aí a impiedade, ela fala exatamente de um conceito claro. Nós desrespeitamos a justiça de Deus. Nós não aceitamos o método de Deus de salvar. Nós não aceitamos Ele como Senhor. E por isso, a destruição do nosso relacionamento vertical com Ele é a grande característica. A segunda, a perversão, refere-se ao nosso amor descontrolado, irmãos, por nossas próprias paixões pessoais, onde os relacionamentos vão ser destruídos. Ora, e é interessante isso, quando o Tiago chega a dizer no capítulo 4, de onde vêm as contendas? Não é exatamente porque das paixões que estão em nós, porque nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, pedimos para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Ora, as nossas paixões, elas até invocam oração. Um certo escritor um certo escritor londrino, certa vez disse: quando Deus responde às nossas orações, a sua ira é revelada. Que coisa interessante. Porque o que os homens pedem é apenas para satisfazer os anseios do seu próprio coração. Essa é a diferença. Até mesmo a oração, ela é distinta. Isto é, eu peço aquilo que glorifica a Ele. Eu peço aquilo que é para o meu bem e para a glória dEle. Eu peço saúde, se Ele não me dá, eu vou ser curado. Eu peço trabalho, se Ele não me concede, Ele me sustenta. Mas eu não posso transformar isso no meu Deus, no ídolo do meu coração. Isso é interessante porque os mandamentos se resumem nessas duas verdades: amar a Deus e amar ao próximo. Impiedade é a quebra da primeira tábua da lei. Perversão é a quebra da segunda tábua da lei. Impiedade e perversão. Então Paulo agora ele vai antecipar imediatamente a reação, podemos chamar assim, a objeção de que o povo pode pensar assim: olha, nós sabemos mais do que vocês sabem. Como é que alguém pode, irmãos, ter que lidar diante de Deus, prestar conta diante de Deus, se ele nunca ouviu a verdade? Não é esse exatamente o argumento que nós usamos? Como alguém pode ser condenado se nunca ouviu falar do Evangelho? Como alguém vai para o inferno se nunca ouviu falar de Cristo? As pessoas conhecem, sabe por quê, irmãos? Porque eles conhecem a verdade. E eles, como diz Paulo, eles detêm a verdade, eles suprimem a verdade. Não é que eles não conhecem, é que eles detêm a verdade. Eles transformam a verdade em mentira.
O verso 21 do capítulo 1 do texto diz assim, acompanha comigo. Ele fala: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Todos os seres humanos, em todo lugar, em todos os tempos, eles têm conhecimento de Deus. Por que eles têm conhecimento de Deus? Porque Deus se deu a conhecer. Deus se deu a conhecer. Desde a criação do mundo. Veja o verso 19 e 20, por favor, do mesmo texto. Ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A criação mostra que há um Deus de poder eterno e natureza divina. Nós sabemos, independentemente do que possamos dizer para nós mesmos, do que façamos para sucumbir essa verdade, do que possamos fazer para poder impedir que essa verdade se torne conhecida ou até mesmo ouvida. Nós sabemos. Existe um Criador que nós dependemos dele completamente e que nós prestaremos conta a ele. Sabe por quê? Eles são indesculpáveis. Eles vivem a vida para destruir o conceito de que um dia nós estaremos diante do trono de Deus e prestaremos conta da nossa vida. Interessante que essa tese de Paulo é muito clara. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, conjuro-te diante de Deus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra. Ora, Paulo está dizendo, eu estou dizendo a você, Timóteo, diante daquele que você vai prestar conta dos seus atos, Timóteo, prega a palavra diante desse Deus. É assim que nós vivemos diante dessa realidade. Todos nós prestaremos conta diante dele. E o texto diz, esses homens são indesculpáveis. Eles nunca poderão dizer, mas eu nunca ouvi falar do Evangelho, eu não sei o que é o Evangelho de Cristo. E o mundo declarando que há um Deus eterno, invisível. E nós aprenderemos que os homens não vão para o inferno porque nunca ouviram falar do Evangelho. Eles vão para o inferno porque são pecadores. Nós não podemos saber de todas as coisas acerca de Deus na criação, é verdade. O seu amor, a sua misericórdia, por exemplo. Mas nós podemos saber e deduzir que Ele criou todas elas e que Ele é grande e poderoso. Podemos saber de tudo isso, mas o homem vai e suprime essa verdade. Os cristãos, irmãos, cujo Espírito desvendou os olhos e o entendimento acerca do Criador, frequentemente eles são acusados de serem reprimidos. Eles não são verdadeiramente eles mesmos. Eles não se abrem completamente para o mundo. Eles vivem morrendo dentro de si. É verdade, uma coisa é verdade. Paulo diz, naturalmente, todos nós somos reprimidos. Tão logo nós tenhamos a verdade de que Deus é o Criador e que esse Criador é o Deus eterno. Enquanto essa verdade estiver em nós, nós não viveremos para satisfazer os desejos do nosso coração. Nós vamos ser entregues quando não vivermos de acordo com essa verdade. Não há como fugir desse princípio, e é importante isso, irmãos.
não é reconhecendo o direito do Criador de ser aquele que governa e reina, que reprime o homem, mas é a autossupressão, isto é, a autonegação do Deus que criou todas as coisas. Quando eu nego tudo isso, eu estou vivendo, pronto para viver de acordo com os meus desejos. Por que cientificamente os homens, por que na universidade as pessoas querem tirar isso da moralidade, a existência de Deus como criador, do conceito de moralidade? Se eles conseguirem na sua mente criar esse conceito, você está perdido. Porque Paulo está dizendo, se ele é criador, eu não vou ser entregue às minhas paixões. Se ele não é criador, eu vou viver de acordo com as minhas paixões. Se não há um Deus criador, eu não tenho a quem prestar conta. Então o conceito de moralidade está posto diante de mim. Eu faço o que acho melhor. E Paulo vai para cima de um outro conceito fundamental. Todo mundo adora alguma coisa. E é isso que ele diz. Ora, a tese de Paulo é muito clara. A maneira como Deus nos fez com um propósito muito claro, de glorificar o nome dele. Então, tudo que nós vivemos é para esse fim. Só que não é possível alguém dizer, ora, eu não adoro ao Deus criador do céu e da terra. Eu sou ateu. É mentira, ele adora a matéria. Ele adora as suas paixões, ele adora o seu currículo, ele adora a sua história, ele adora o dinheiro, ele adora o poder. Tanto é que ele vive para isso. A ira de Deus não vem por causa de maneiras ruins que vivemos. Preste atenção nisso, irmãos. O juízo de Deus não vem por causa do modo que vivemos. O juízo vem pelo modo como nós pensamos. O que Deus fez, preste atenção, nós fazemos como se fosse nosso. O que Ele cria, eu digo que Ele não cria. Nós não reconhecemos que somos dependentes dEle como Criador. Nós dizemos que somos independentes. Nós vivemos na ilusão de dizer nós temos o direito de fazer o que queremos do nosso corpo. Quem é você para dizer o que eu tenho de fazer com o meu corpo? Para praticar o que eu quero? E nós não aceitamos o que Ele fez por nós e ao nosso redor. O que é que acontece quando as pessoas rejeitam esse conhecimento, irmãos? De depender de Deus somente. O que é que acontece? Nós não deixamos de adorar. O que nós deixamos é de adorá-lo. Mas nós não deixamos de adorar. Nós simplesmente mudamos o objeto do nosso culto. Veja o que Paulo diz no verso 23, por favor. Veja as palavras de Paulo. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Veja, eles mudaram a glória para outra coisa. Eles fizeram uma troca. Simplesmente uma troca. Nós fazemos imagem de pássaros, de animais, de répteis. E você vê essa mudança de novo no verso 25 e 26. Veja, ainda o texto diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E aqui é claro, eles não deixaram de adorar, eles apenas mudaram o foco. Eles agora adoram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Falaremos sobre isso um pouco mais. Interessante, de modo claro, irmãos, ao invés de adorar o verdadeiro Deus, o povo adora e serve a criação, a criatura no lugar do Criador. Nós devemos adorar alguma coisa. Nós somos criados para adorar o Criador, mas quando rejeitamos isso, nós vamos adorar outra coisa. Nós somos feitos para esse fim e nós temos de viver por alguma coisa. Alguma coisa que captura a nossa imaginação. Alguma coisa que nós descansamos. Alguma coisa que nós encontramos paz.
alguma coisa que nós temos esperança, alguma coisa que acalma a nossa alma nos momentos mais difíceis. Independente do que seja, esse é o meu Deus. E assim nós servimos Ele. E se torna o fundo do poço para nós. Nós não podemos viver sem isso. Isso define tudo o que somos e fazemos. O que eu sou é por aquilo que eu vivo. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas e tudo que Ele fez era muito bom. Todas as coisas que Deus fez, eles tinham bem nele, eram boas na sua essência. Calvino chega até a dizer, no livro 3 das Institutas, com muita beleza, ele diz, ora, Deus colocou sabor nas frutas, Deus colocou cheiro nas flores, não é para nós desprezarmos, não, é para apreciarmos a beleza, as delícias da variedade da criação. Mas Calvino ainda diz, mas ele colocou fel, para que o nosso coração não encontre descanso e paz nas coisas desse mundo. Não é nisso que nós encontraremos descanso e paz para nossa alma. O problema então é que quando Deus é o nosso Deus, as nossas afeições elas estão debaixo de um domínio. Mas quando nós adoramos a criatura, as nossas afeições são desordenadas. E Deus demanda isso. Paulo está dizendo, o coração do homem é capaz de fazer as boas coisas que Deus lhe deu em Deus. O coração do homem tem essa capacidade de transformar o que Deus lhe deu em Deus. Ora, se não for verdade, lembre-se das palavras de Moisés diante do povo prestes a entrar na terra prometida. Ele diz, ora, quando vocês entrarem na terra prometida, lembre-se disso. E quando tiverem na terra, o gado, a riqueza, não diga, o meu braço me concedeu isso, mas o Senhor me deu força para trabalhar. Porque é próprio do coração do homem. Essa mudança na nossa adoração, irmãos, e no serviço ao Senhor, desfaz a ordem da criação. Esse é o grande problema. Há uma ordem na criação. Deus não disse para o homem primeiro, como regra final, ame a sua esposa, cuide dos seus filhos. Ele disse, dentre todos os frutos da árvore do jardim você pode comer, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A minha relação contigo, você precisa se submeter aos meus mandamentos. Se o homem se submete a Deus, aquilo que Deus disse, domine a criação, ele teria domínio sobre ela. Mas a desordenação se manifesta, porque primeiro, eles mudaram a adoração ao Deus verdadeiro por imagem de escultura, ou por prazeres momentâneos. Nós fomos feitos de modo singular à imagem de Deus. Feitos para nos relacionarmos com Ele nesse mundo e refletirmos a natureza e a bondade de Deus no mundo. Mas Paulo diz que a humanidade deu as costas para Deus e se prostra diante da criação. Nós não adoramos o que é imortal, nós adoramos o que é feito, diz o idólatra. Nós não adoramos o Criador, nós adoramos a criação. Da perspectiva de Deus, então, irmãos, esse comportamento é tolo. É o que o verso 22 vai dizer. Veja,
que Paulo vai dizer, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. E como é que aconteceu, irmãos, desses homens sábios se tornarem loucos? O que ele disse no verso 21, que nós acabamos de ler. Ele diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Exatamente aqui. Eles se negam a tratar Deus como Deus e viver na dependência e na gratidão do que tudo que Ele fez por eles. O pensamento deles se torna fútil, coração louco, a sua mente em trevas. Com o objetivo de suprimir a verdade, então, o que é que eles fazem, irmãos? Os seus corações tolos, iníquos, eles dizem, nós somos como superiores ao próprio Criador. Mas Deus diz, vocês são loucos. Você imagina o que está sendo dito aqui? Quando não há conhecimento de Deus, a vida não pode ser vivida de uma forma consistente. Sem conhecimento de Deus, a vida não pode ser vivida de forma consistente.